Olá pessoal, aqui é o Diogo Guedert, advogado e professor, criador do portal Trabalhista para Empresas, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a liberação de anotação da jornada de trabalho. Especialmente eu vou aprofundar um pouquinho mais em relação àqueles empregados que exercem atividade externa. São aquelas exceções então da liberação, quando a empresa está liberada de fazer o controle de jornada dos seus empregados, as exceções trazidas lá no artigo 62 da CLT, inciso 1º, 2º e 3º, e eu vou falar com um pouco mais de profundidade em relação ao inciso 1º, que trata dos empregados que exercem atividade externa. Vamos lá. A regra geral, então, é que aqueles empregados contratados para sua jornada normal de trabalho que extrapolarem aquela jornada contratada terão direito ao recebimento de horas extras quando, repito, ultrapassada aquela jornada normal contratada. A regra geral, uma jornada normal de trabalho, inclusive por previsão na Constituição Federal, é aquela jornada normal, né, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, aqueles empregados sujeitos ao controle de jornada, que é a regra geral estabelecida na CLT, quando eles ultrapassarem aquela jornada normal contratada com o seu empregador, eles vão ter direito ao recebimento das horas extras, aquelas eventualmente praticadas. Mas a lei, lá no artigo 62, traz aquelas excepcionalidades em que a empresa não precisa fazer o controle da jornada daqueles empregados por conta do enquadramento nesses 3 incisos que eu vou falar daqui a pouquinho, ok? As exceções, como eu falei, estão lá previstas no artigo 62 da CLT, ocasião em que o empregador fica liberado do controle da jornada. Vale lembrar que o artigo 74, parágrafo 2º também da CLT, estabelece que empresas com mais de 10 empregados é obrigatório o controle da jornada mediante um cartão ponto, um registro de ponto, ou manual, ou mecânico, ou eletrônico. Então, para aquelas empresas com mais de 10 empregados em que se exige o controle de jornada, essa é a regra geral estabelecida então na CLT, que todos os empregados então ficariam sujeitos a ter o seu horário normal de trabalho controlado através de ponto, de registro ponto, manual, mecânico ou eletrônico, mas tem aquelas exceções trazidas então no artigo 62 da CLT. A lógica das empresas, e que é aí que entra um grande problema na aplicação prática desses dispositivos, especialmente do inciso 1º da CLT, é que ela parte daquela premissa equivocada, repito, de que vai liberar o empregado do ponto, como se isso fosse um benefício que a empresa estivesse concedendo ao seu empregado pelo fato de ele estar enquadrado em alguma daquelas hipóteses lá dos incisos estabelecidos no artigo 62. Mas, na verdade, a lógica da legislação é outra. Na verdade, a lógica da legislação é que o empregador fica liberado de fazer o controle da jornada de trabalho dos seus empregados. Isso porque, via de regra, isso não é um benefício que a empresa está concedendo aos seus empregados, liberando-os, portanto, de fazer o controle dessa jornada ou liberando do ponto. Não é um benefício, não é algo positivo, na maioria das vezes, para o empregado que ele fique liberado desse controle de jornada. Então, essa premissa equivocada, como eu acabei de falar, de como se fosse algo favorável que a empresa estaria concedendo ao seu empregado, no sentido de que, olha, fica tranquilo, você fica livre de bater o ponto, via de regra não é uma vantagem para o empregado, porque, na maioria das vezes, ele deixa de estar recebendo as horas extras eventualmente praticadas. Obviamente, tem situações em que o empregado não vai estar, de fato, fazendo horas extras, mas sempre vai estar naquela nuvem um pouco obscura de fez ou não fez, como ele não tem a jornada controlada. Na maioria das vezes são funcionários que também praticam jornada extraordinária e por conta de não ter esse controle pelo enquadramento naquelas exceções do artigo 62 da CLT, eles não vão ter direito ao recebimento dessas horas extras, caso praticadas, porque, como eu falei, não vai ter o controle da jornada
por expressa previsão legal lá do artigo 62. Então, repetindo, são aquelas exceções que a própria lei estabelece em que a empresa não está sujeita a fazer o controle dos seus empregados da jornada de trabalho. O nosso papel, o papel do bom advogado em situações dessa natureza, é esclarecer e educar o nosso cliente ou potencial cliente, aqueles que eventualmente podem estar passando por um problema dessa natureza, para redução de custos e riscos relacionados a esse tema. Isso porque, muitas vezes, as empresas acabam fazendo o enquadramento de empregados nessas exceções estabelecidas no artigo 62, com uma certa segurança, inclusive, de que não vão ter nenhum problema futuro por conta de eles estarem enquadrados nessa exceção e por conta disso não estarem fazendo o controle da jornada, e lá na frente, quando são surpreendidos com uma reclamatória trabalhista, são condenados em valores bastante expressivos, porque tinham aquela segurança de que estavam enquadrados naquela exceção, quando na prática de fato não estão, e é o que a gente vai ver um pouco de forma um pouco mais aprofundada nesse vídeo de hoje, aonde as empresas acabam pecando no enquadramento, especialmente, como eu falei, nos empregados que exercem atividade externa, né? O simples fato de exercer uma atividade externa já é o suficiente, por uma visão equivocada da empresa, de enquadrá-lo na exceção trazida lá pelo inciso 1º do artigo 62 e acaba liberando esse empregado do ponto, não faz o controle da jornada, quando na verdade, ainda que ele exerça uma atividade externa, não seria o caso de se enquadrar naquela exceção lá desse inciso 1º do artigo 62. Então, quando há efetiva liberação do controle da jornada naqueles incisos estabelecidos lá no artigo 62 da CLT. O primeiro deles, então, o primeiro inciso estabelecendo, então, são aqueles empregados que exercem atividade externa. O fato é que a redação desse inciso primeiro não se limita unicamente ao exercício de uma atividade externa. A redação é muito clara no sentido de que são aqueles empregados que exercem atividade externa, mas que é incompatível com o controle de jornada. E esse detalhe na redação desse inciso primeiro é o que faz muita diferença na prática e que as empresas acabam errando na hora de fazer o enquadramento desses empregados, partindo da premissa de que unicamente pelo fato de exercerem uma atividade externa já seria o suficiente para enquadrá-lo nesse inciso primeiro e, portanto, liberá-lo do controle de jornada. Mas a verdade não é o simples fato. Ainda que preponderantemente esse empregado exerça uma atividade externa, não é isso, não é apenas isso que vai ser o suficiente para liberá-lo do controle da jornada. Esse exercício dessa atividade externa precisa ser incompatível com o controle de jornada, que eu vou falar daqui a pouquinho de forma um pouco mais aprofundada e trazendo alguns exemplos práticos de erros de interpretação que as empresas acabam fazendo, via de regra, simplesmente enquadrando na exceção do artigo 62, inciso 1º, pelo simples fato de eles exercerem essa atividade externa. O segundo inciso trazido também no artigo 62 diz respeito aos cargos de confiança, o enquadramento de gerentes. Então, aquelas pessoas, aquelas figuras que pelo poder de mando e gestão conferidos a ele no desempenho das suas atividades, que eles praticamente são os substitutos do próprio dono da empresa no exercício da sua função, são enquadrados, então, eles precisam ter essa autonomia, essa liberdade no exercício da sua função e, por conta disso, não estão também sujeitos ao controle de jornada. Da mesma forma que o inciso anterior, que eu acabei de falar, daqueles empregados que exercem atividade externa, não é o simples fato de exercerem atividade externa que ele está liberado do controle de jornada. Não é o simples fato de nomear, ter a nomenclatura de um cargo de gerência, por exemplo, que é o suficiente para enquadrá-lo no inciso 2º do artigo 62. Esse empregado precisa de fato ter poderes de mando e gestão suficientes para fazer um enquadramento como se ele fosse o substituto do dono da empresa naquela atuação dele com os seus empregados. Então não adianta, dentro de uma empresa, nomear várias pessoas, várias figuras como gerente, justamente para fugir desse controle de jornada e, por consequência, de não pagar horas extras para essas figuras, quando na verdade todos esses nomeados como gerente estão subordinados a uma outra pessoa dentro daquela unidade. Então, o simples fato de ter uma nomeação
de um cargo, dessa nomenclatura, daquela função exercida pelo empregado, não é o suficiente para fazer o enquadramento nessa exceção trazida pelo inciso 2º do artigo 62. Precisa, de fato, que no exercício dessa função dele, no caso de gerente, tenha autonomia suficiente para fazer esse enquadramento. E a gente pode, em um outro vídeo, tratando de forma um pouco mais aprofundada do enquadramento e as implicações do cargo de gerente, esses cargos de gestão dentro da empresa para o enquadramento. Hoje eu vou falar um pouquinho mais relacionado, então, à atividade externa, mas lembrando, o inciso 2º também estabelece essa liberdade, essa falta de controle de jornada também para os gerentes. E por fim, inovação trazida com a reforma trabalhista, se incluiu esse inciso 3º, que são aqueles empregados que trabalham em regime de teletrabalho. Tem um dispositivo próprio, há o inciso 3º da CLT que incluiu o teletrabalho e depois foi incluído alguns artigos ali tratando especificamente da modalidade do teletrabalho, que nada mais é, em certo aspecto, uma forma de desenvolvimento, de desempenho das suas atividades também de forma externa. Ele não está fisicamente dentro da estrutura física da empresa. Ele está fora, mas tem um tratamento, um regramento próprio, com o uso de tecnologia para o desenvolvimento das suas atividades. Então, mais uma exceção prevista lá no artigo 62, repito, trazida essa inovação pela reforma trabalhista, a inclusão do inciso 3º. Então, nós temos 3 hipóteses em que há essa liberação, essa falta de controle da jornada por expressa previsão legal. E aí é que entra as falhas das empresas na hora de pôr isso em prática, tratando simplesmente exercer o teletrabalho, tem o nome de cargo de gerente ou exerce atividade externa, simplesmente fazer o enquadramento como se fosse a exceção, mas não é só isso, não é só a nomenclatura do cargo que significa o enquadramento nessas exceções trazidas pelo artigo 62, ok? Vamos lá. O que acontece então se a empresa deixar de realizar o controle? Na verdade, eu vou passar aqui, ela vai estar sujeita a multas administrativas, numa fiscalização do trabalho, por exemplo, o que a Superintendência do Trabalho pode estar aplicando de penalidades por conta dessa falta do enquadramento correto e tratando uma exceção quando na verdade na prática não é, e ações trabalhistas também sem provas da empresa, a dificuldade que se tem justamente porque aquela exigência trazida lá no artigo 74 que eu falei anteriormente, no parágrafo 2º, de ter o controle ponto desses empregados, a empresa acaba não tendo essa documentação própria, o que dificulta sobremaneira a produção de prova nesse sentido, porque o documento principal para comprovar a jornada de trabalho, que é o registro ponto, o cartão ponto, a empresa não vai ter, justamente porque ela estava na sua premissa, equivocada, repito mais uma vez, achando que não estaria sujeito então a esse tipo de controle e por conta disso acaba não fazendo o controle da jornada. Diogo, me passe então exemplos desses casos aí em que não basta a nomenclatura ou o exercício de uma atividade externa para já ser o suficiente para enquadrar ali no artigo 62. E eu trago aqui alguns exemplos que muitas empresas incorrem em erro, partindo dessa premissa de que simplesmente exercendo o cargo de atividade externa já é o suficiente para enquadrá-lo como essa exceção trazida pelo inciso 1º. Vamos lá. Digamos, o empregado exerce uma função de vendedor externo. Ele não está fisicamente dentro da empresa, ao contrário de um vendedor que está com um contato direto com o seu cliente, aos olhos do seu gerente ali, dentro da unidade, da loja, por exemplo, da empresa, está ali. Ele está sujeito a todos os controles, inclusive de horário, por conta de estar na presença física do seu patrão ou do seu gestor, e por conta disso ele está sujeito ao controle de jornada. Só que esse vendedor externo, ele vai desempenhar as suas atividades fora do estabelecimento da empresa, nesse caso um estabelecimento comercial. Maior parte da prestação dos seus serviços vai ser feito fora e longe dos olhos da empresa, do seu gestor, do dono da empresa, de como está se desenrolando o desenvolvimento das suas atividades. Mas isso, só isso, ainda que ele passe maior parte do tempo desempenhando as suas atividades fora do estabelecimento da empresa, isso não é o suficiente para enquadrá-lo como se fosse
uma atividade externa, porque em alguns aspectos ela é compatível, mesmo o desenvolvimento de uma atividade externa, ela é de fato compatível com o controle de jornada. Quer um exemplo? Digamos que esse vendedor externo, ele precisa, para o desenvolvimento das suas atividades, ele precisa usar um veículo da empresa. Um carro, uma moto, pode ser um cobrador, por exemplo, pessoa que faz a cobrança daquela empresa, talvez até utilize veículo próprio. Mas enfim, ele precisa ir na empresa todo dia de manhã para pegar ali a listagem do que ele precisa atender, caso seja um vendedor externo, ou um cobrador, por exemplo, pegar toda a relação dos devedores em que ele precisa fazer aquela cobrança, as fichas de cobrança, vamos lá. Ele precisa, por uma exigência do seu empregador, que ele passe primeiro na empresa, seja para pegar o veículo, seja para estabelecer a rota com o seu gestor do que ele precisa fazer naquele dia. Então, nesse caso, especificamente, ao menos em relação ao início da jornada, não se pode dizer que é incompatível com o controle de jornada, como estabelece então a redação lá do inciso 1º da CLT, porque a empresa tem condições de fazer esse controle. Ela sabe exatamente a hora em que esse empregado está iniciando a sua jornada de trabalho, porque exige que ele inicie a sua jornada dentro da sua empresa. Então, seja para ir lá buscar toda a relação, o relatório de cobrança que ele vai fazer no dia, seja para pegar o veículo, pode ser um motorista, por exemplo, que atende ali todas as demandas da empresa, uma atividade eminentemente externa, mas há necessidade então de ele sempre iniciar a sua jornada primeiro passando na empresa. Então, nesse caso, ao menos em relação ao início da jornada, ele tem um controle efetivo da sua jornada, porque a empresa sabe exatamente a hora em que ele está iniciando a sua jornada. Então ele foi lá, esteve na empresa, pegou o carro, pegou a relação do que ele precisa fazer para o desenvolvimento das suas atividades e sai. E vai prestar os seus serviços em favor da empresa. E passa ali 6, 7 horas fora dos olhos do seu empregador, exercendo a sua atividade eminentemente externa. Diogo, isso também então seria o suficiente? Vamos lá. Se ao término dessa jornada ou se durante essa jornada não há de fato um controle, ainda que indireto, desse empregado, aí sim você conseguiria enquadrá-lo nessa exceção trazida pelo inciso 1º do artigo 61, porque de fato tornaria-se incompatível com o controle de jornada. Agora, se a empresa, por exemplo, nesses casos que eu estou passando aqui para vocês, exige que aquele cobrador que iniciou a sua jornada dentro da empresa para pegar o relatório de tudo que ele precisa cobrar durante o dia e exige que ele volte no mesmo dia para prestar contas, talvez porque ele esteja com cheque ou dinheiro dessas cobranças e por uma questão de segurança, pode ser essa a justificativa da empresa, mas exige que ele volte à empresa para fazer a prestação de contas no mesmo dia, a gente não pode enquadrar nessa exceção porque não está sendo um caso de incompatibilidade com o controle de jornada. Se você consegue saber que horas ele iniciou, porque exige que ele passe primeiro na empresa para depois sair para fazer as cobranças, e no final do expediente desse empregado não permite que ele vá direto para casa e ele retorne à empresa para fazer a sua prestação de contas, você está controlando a jornada no início e no término desse empregado. Portanto, ainda que você enquadre esse empregado como uma atividade eminentemente externa, não seria o caso de ser incompatível porque você de fato está controlando, e nesse caso não é nem um controle indireto, é um controle direto da jornada. Você sabe exatamente que horas ele começa e que horas ele termina. Nesses casos, não tem alternativa para isso de tentar achar uma fórmula mágica para forçar um enquadramento no inciso 1º. Se você tem condições de controlar, você precisa fazer com que esse empregado registre o ponto no início e no término da jornada. Tá, Diogo, mas ele passa o dia inteiro. Como eu vou saber se ele está prestando serviço de fato? Ele pode ter ido em casa dormir, pode parar num bar para tomar uma cerveja, para visitar um parente. Não importa. Você está fazendo um controle, você tem condições de controlar essa jornada. Talvez a ferramenta que a empresa vai precisar para verificar se ele está de fato desempenhando adequadamente a sua função são outras situações, por exemplo, de um cobrador. Se de fato ele está tendo uma produtividade no período em que está destinado a fazer aquela cobrança, mas não de simplesmente pelo fato de ele estar fora da empresa enquadrá-lo nessa exceção, você precisa obrigatoriamente continuar fazendo o registro dessa jornada, porque de fato você tem condições de fazê-lo. Ok? Diogo, mas então se eu não exijo que ele retorne no final do expediente, eu sempre exijo
que ele passe primeiro ali até para organização da rotina do desenvolvimento das suas atividades, o vendedor externo, por exemplo, mas ele pode retornar direto para sua casa, então eu nunca vou saber se ele terminou o seu horário de trabalho às 4 horas da tarde ou às 7 horas da noite, por exemplo. Ainda assim, eu vou ter que controlar e pagar horas extras para esse empregado se eu não sei que horas ele está terminando. Nesses casos, aí sim você vai conseguir enquadrar nessa exceção trazida pelo inciso 1º do artigo 62, porque nesse caso, especificamente, de fato é incompatível com o controle de jornada, ok? Então, se você quer enquadrar esse empregado na exceção trazida pelo inciso 1º, você precisa organizar a sua logística, a organização do desenvolvimento dessas atividades de tal forma que não haja como ser feito o controle dessa jornada nesse caso direto. Então, as empresas que exigem aqueles empregados que trabalhem em atividade externa e querem enquadrar na exceção trazida pelo artigo 62, você não pode exigir o início e o término da jornada, então, que ele passe na empresa. Ele pode, por exemplo, iniciar direto da sua casa e só no final do dia ele fazer a prestação de contas, ou vice-versa, ele passa primeiro na empresa, mas ao término da sua jornada ele vai para casa, que tenha de fato situações em que a empresa não tenha como fazer o controle da sua jornada. Então, você sabe que horas ele começa, mas não sabe o horário que ele termina, porque ele pode terminar a sua jornada 2 horas, 4 horas, 7 horas, a empresa não vai de fato saber, especialmente porque não exige que ele retorne à empresa para fazer a prestação de contas, digamos assim, do seu serviço, ok? Então, você precisa organizar, caso haja o interesse da empresa em enquadrá-lo nessa exceção, de forma que não haja um controle. Só que isso eu estou falando do controle direto da jornada de trabalho desse empregado, que é ele vir presencialmente no início e no término da jornada. Mas, Diogo, e se durante o desenvolvimento dessas atividades há um controle indireto da jornada desse empregado? Ainda assim, você aconselharia a empresa a manter esse enquadramento por conta de ser incompatível com o controle de jornada? Não. Se você tem condições de controlar, ainda que indiretamente, a gente não pode falar que é incompatível com o controle de jornada, como estabelece, então, o inciso 1º do artigo 62 da CLT. Então, se a empresa exige, por exemplo, que a cada 1 hora o empregado mande um WhatsApp, uma mensagem para o seu gerente, ou tenha que ligar para falar em que condições, o que ele já fez, tudo que ele desempenhou de atividades, você está fazendo um controle da jornada desse empregado, ainda que indireto, porque a cada hora você está sabendo o que ele está fazendo, se ele está trabalhando ou não, aonde ele foi, o que ele fez. Então, nesses casos de controle, ainda que indireto, repito, da jornada de trabalho, você também não pode tentar enquadrar na exceção trazida pelo artigo 62, inciso 1º, porque tem condições, é compatível com o controle de jornada, ainda que não fisicamente naquele documento de um registro manual ou mecânico ou eletrônico diretamente na sede da empresa. Então, esses controles, ainda que acessórios feitos pela empresa, a empresa precisa ter muito cuidado, porque muitas empresas acham que, não, mas então tá, eu liberei ele de retornar à empresa no final do dia, e isso então já é o suficiente para eu caracterizar a incompatibilidade com o controle de jornada. Mas se você está fazendo um controle indireto da jornada, seja exigindo, por exemplo, um controle ou uma prestação de contas do desenvolvimento das suas atividades na rotina do desempenho das atividades desse empregado, você não conseguiria enquadrar nessa exceção tal qual estabelece lá o artigo 62, inciso 1º da CLT. Então, de tudo isso que eu falei, o importante é a gente fixar. Não é o simples fato da nomenclatura do cargo que é o suficiente para fazer um enquadramento nessa exceção. A prática, o desenvolvimento das atividades daquele empregado, tão importante quanto desenvolver uma atividade externa, é que ela seja incompatível com o controle de jornada. E às vezes a gente vê em várias situações, por exemplo, relatórios, hoje em dia programas, há um exemplo, com aplicativos em que a cada 1 hora o empregado precisa estar, aquele que faz esse trabalho externo, precisa estar lançando informações naquela plataforma ou no aplicativo desenvolvido pela empresa.
Se de alguma forma essas informações são mensuradas como uma forma de controlar a jornada de trabalho, ainda que primordialmente não seja essa a intenção do empregador, mas há condições de fazer o controle. O objetivo da lei, quando estabelece essa exceção da atividade externa, é de fato que eu não tenho condições de saber quando ele inicia ou quando ele termina, porque ele está completamente fora dos meus olhos. Mas se eu tenho ferramentas, especialmente essas tecnológicas, em que eu tenho condições de saber exatamente o que ele está fazendo ou deixando de fazer, você está controlando a jornada de trabalho desse empregado, ainda que de forma indireta, e por conta disso você não tem como enquadrá-lo nessa exceção do artigo 62, inciso 1º. Mas um detalhe importante: ainda que você tenha a obrigação de fazer o controle do início e término da jornada, e portanto você não enquadra na exceção do artigo 62, inciso 1º, em relação ao intervalo, não é recomendável que você faça essa exigência de toda hora esse empregado retornar à empresa, por exemplo, unicamente para bater o ponto do seu intervalo, porque também o próprio artigo 74, no seu inciso, do seu parágrafo, segundo, aquele que estabelece a exigência de controle de jornada, de registro ponto manual, mecânico ou eletrônico para empresas com mais de 10 empregados, na parte final ela estabelece que aquelas situações em que há a prenotação, a pré-assinalação do intervalo de intrajornada, que já seria o suficiente, inclusive, para não fazer o registro ou desobrigando a empresa de fazer com que o seu empregado faça o registro desse intervalo intrajornada nas oportunidades em que tem a pré-assinalação do intervalo. Então, ainda que ele exerça uma atividade externa e que tenha condições de fazer o controle dessa jornada, ao menos no início e término da jornada, então, voltando, ele exerce uma atividade externa, mas ele não se enquadrou na exceção do artigo 62, inciso 1º da CLT. O que eu faço, Diogo? Bom, você vai controlar a jornada desse empregado no início e no término. Então, se ele ultrapassar a jornada normal, você vai ter que pagar horas extras. Mas em relação ao intervalo, cumpra aquela exigência prevista lá na parte final do parágrafo 2º do artigo 74 e faça a pré-assinalação do intervalo intrajornada, especialmente porque nesse caso você não vai ter condições de fazer o controle se ele está usufruindo ou parando durante a sua jornada ou não. Então, fazendo então o controle da jornada como um todo em relação à atividade externa de início e término, mas tendo a pré-assinalação, não é uma exigência para que toda hora esse empregado volte na empresa para bater o cartão relacionado ao intervalo, usufrua o seu intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, para aquelas jornadas além de 6 horas diárias, havendo então, portanto, a necessidade de fazer a pré-assinalação desse intervalo intrajornada. Então, especialmente nesses casos de desenvolvimento de atividade externa, em que a empresa ainda assim está sujeita ao controle de jornada, tão importante quanto todas as outras demais, em que eu sempre recomendo que, ainda que haja pré-assinalação, que se faça. Se o empregado está exercendo as suas atividades diretamente, internamente na empresa, não tem porquê, ainda que seja uma prerrogativa legal, de dispensar a batida do ponto também no horário de intervalo, ainda que haja de fato a pré-assinalação. Mas nessas situações em que ele exerce uma atividade externa, muito mais importante é ter essa pré-assinalação do intervalo intrajornada, valendo, portanto, aquela pré-assinalação como respeito ao intervalo intrajornada que deverá ser usufruído pelo empregado. Por óbvio, se a empresa tem condições de saber que no desenvolvimento daquela atividade pelo empregado, especialmente por conta da rotina de tudo que ele precisa praticar durante o dia, ele não está conseguindo usufruir um intervalo de no mínimo 1 hora, a empresa está sujeita sim ao pagamento desse intervalo. A questão é que nesse caso, ainda que não haja o registro pelo próprio empregado do seu cartão ponto, essa pré-assinalação já vale como prova em favor da empresa, devendo então o empregado, é o ônus do empregado, o ônus da prova é do empregado, de desconstituir essa pré-assinalação e comprovando na prática que de fato, mesmo com a pré-assinalação, de fato ele acabava não fazendo esse intervalo ou não usufruindo adequadamente o intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Então,
Gente, situação bem importante e que as empresas acabam gerando um passivo gigantesco dentro das suas... E assim, empresas de pequeno, médio e grande porte. Eu atendo várias empresas de grande porte, inclusive, que já fizeram. Quando eu fui ver em discussões, por exemplo, em ações trabalhistas em que se discutia isso, porque muitas vezes a gente, o advogado, vai pescar essas situações, talvez não necessariamente numa consultoria própria em que a gente vai abordar isso. Talvez a gente só descubra quando chega numa reclamatória trabalhista e a gente começa a fazer toda a análise daquela para preparar a defesa e você começa a enxergar. Opa, aqui a empresa equivocadamente estava com uma segurança de que no enquadramento nessa exceção lá do artigo 62, pelo simples fato da nomenclatura ou do desenvolvimento daquelas atividades, mas não preenchido todos os requisitos como a lei exige, especialmente da atividade externa, que ela seja de fato incompatível com o controle de jornada. Então, seja na oportunidade que você tem de prestar a consultoria contratado para tal ou oferecendo esse serviço nessas condições, seja quando você visualiza isso por ocasião de uma reclamatória trabalhista, é uma excelente oportunidade para a gente agregar valor ao nosso serviço e aplicar melhorias na empresa de forma a diminuir o passivo trabalhista que os nossos clientes podem eventualmente ter em situações dessa por um enquadramento equivocado, não sendo a exceção tal qual estabelece lá o artigo 62. Então, voltando aqui aos nossos slides aqui, então, em consultoria, como eu falei, para finalizar, é um alto valor agregado ao nosso serviço, porque muitas vezes, e isso é papel do advogado, do bom advogado, especialmente quando ele desenvolve esse trabalho preventivo e de consultoria nas empresas, é mostrar para o seu cliente, para o empregador, passivos que muitas vezes ele não achava que tinha. Uma coisa é o seguinte, eu estou orientando o meu cliente por conta de uma situação em que ele está sonegando horas extras, eu preciso achar alternativas para essa sonegação de horas extras, ou ele está pagando por fora. Então, enfim, são passivos em que o próprio empregador já sabe que está correndo aquele risco e é papel nosso contribuir para ter que a empresa cumpra rigorosamente tudo aquilo que estabelece na lei. Mas tem situações em que a empresa tem uma segurança muito grande de que não existe risco naquela sua tomada de decisão, muito por conta de situações como essa aqui, de uma interpretação equivocada do que diz a lei, especialmente naquelas exceções trazidas pelo artigo 62, e daí sim, papel nosso, do bom advogado em consultoria, de demonstrar, olha, a interpretação que você está dando no artigo 62 está completamente equivocada. E isso é um risco, isso é um passivo que você tem gerado na sua empresa e que possivelmente, ou provavelmente, caso haja uma reclamatória trabalhista ou uma fiscalização do trabalho, isso pode importar sim num custo elevadíssimo para a empresa por conta disso. E às vezes não é nem uma situação de tentativa de não pagamento ou de uma forma de burlar a lei para não pagar horas extras. Muitas vezes a empresa não está tomando essa decisão premeditadamente para sonegar direitos aos seus colaboradores. Partindo sim de uma premissa equivocada e que muitas vezes é uma questão de organização da forma do desenvolvimento das atividades daquele empregado, que já aí sim seria o suficiente para dar segurança para essa empresa, para que ela de fato enquadre corretamente essa atividade externa na exceção trazida pelo artigo 62. O exemplo que eu acabei de dar, então muitas vezes o que você pode sugerir na condição de advogado para minimizar o risco caso a empresa insista em não pagar horas extras seja qual for o motivo disso, por conta de não achar justo, por conta de fato não ter o controle, não saber, não faz nenhum tipo de controle indireto durante toda a jornada de trabalho, talvez a solução que a gente pode estar contribuindo para essa empresa na hora de sugerir melhorias para minimizar o risco, seria alterar a operação, por exemplo, do desenvolvimento dessa atividade, exigindo que ele venha fisicamente, presencialmente na empresa no início, mas não venha no término, ou não venha no início e apenas no término, para que não haja esse controle do início e término da jornada, tal qual a empresa eventualmente praticava até então. Então, assim, às vezes, sugestões alternativas que pode parecer singela, mas que muda completamente o enquadramento legal de uma situação dessa natureza, especialmente no caso da atividade externa. Então, assim, parece que isso são detalhes, e em alguns aspectos até são, mas, gente,
É enorme a quantidade de empresas que fazem um enquadramento equivocado por conta de simplesmente se apegar ao detalhe da frieza de qual atividade? Atividade externa, libera do ponto. É gerente? Libera do ponto. Tem teletrabalho? Libera do ponto. Não é assim. Precisam ser preenchidos todos os requisitos para de fato enquadrar na exceção. É atividade externa? Ok, desde que incompatível com o controle de jornada. É gerente? É cargo de confiança? Desde que de fato tenha poderes de mando e gestão, que tenha uma natureza salarial, seja através de uma gratificação ou um aumento substancial que diferencie do resto da equipe em conjunto, então, poder de mando, um salário diferenciado desse gestor para fazer o enquadramento no cargo de confiança, no gerente ali previsto no artigo 62, inciso 2º, e da mesma forma o teletrabalho. Ah, mas algumas vezes ele está trabalhando home office, mas a maioria das vezes ele está internamente aqui, ou ele está trabalhando home office, mas eu faço o controle indireto da jornada. Então, cautelas que a empresa precisa ter para, na hora de fazer o enquadramento nessas exceções do artigo 62, que o faça com a segurança devida, até para não gerar um passivo, um risco de um passivo trabalhista, que lá na frente muitas vezes as empresas são surpreendidas justamente por achar que tem a segurança dessa exceção, quando na verdade na prática não o tem. Gente, é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu pretendo em breve fazer um vídeo também para falar, hoje eu falei um pouquinho mais da situação da atividade externa. Quem sabe num próximo vídeo eu falo um pouco mais de forma aprofundada do cargo gerencial, do cargo de confiança. Também, eventualmente, fazer um vídeo aí do teletrabalho, do home office. Enfim, deixe então aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo, se lhe ajudou, se você já teve situações dessa natureza. Vamos compartilhar a sua experiência. É importante que a gente também troque ideias a respeito disso. Inclusive, aguardo sugestões para novos temas, eventualmente para a gente estar tratando em vídeos assim um pouco mais longos. Obviamente a gente não consegue esgotar toda a matéria, mas eu acho que já é um bom caminho para a gente trazer a realidade prática daquilo que as empresas podem melhorar, devem melhorar de forma a diminuir o passivo trabalhista e em muitos aspectos se tornarem empresas melhores empregadoras e mais seguras em relação aos riscos que uma futura demanda trabalhista pode lhe causar. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.